Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia, professora de matemática, e nós vamos para mais um vídeo com correção das atividades do PET volume 5. Esse é o vídeo do primeiro ano do ensino médio com a correção da semana 2. Nesse PET volume 5, o primeiro ano tem trabalhado com a semelhança de triângulos. Então, aqui está novamente a definição de semelhança para a gente se lembrar. Então, dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, de mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais. Hoje, nós vamos trabalhar com outros conceitos. A gente vai trabalhar com a razão de proporcionalidade e também vamos ver a relação que existe entre o perímetro e a área de dois triângulos semelhantes. Então, a razão de proporcionalidade é um valor constante que nós vamos encontrar quando a gente relaciona os lados proporcionais de dois triângulos semelhantes. Então, olha, como nos triângulos semelhantes os lados homólogos são proporcionais, o resultado da divisão desses lados será um valor constante. Essa constante que nós chamaremos de razão de proporcionalidade. Então, nós temos aqui dois triângulos semelhantes. Quando eu pego os seus lados homólogos, então, o A está para E, assim como o B está para G, assim como o C está para F, todas essas três razões, ou seja, essas três divisões, elas vão gerar um valor constante, que nós vamos chamar de K. Esse valor constante K é a razão de proporcionalidade. Vamos olhar aqui um exemplo. Nós temos dois triângulos que são semelhantes e nós vamos definir aqui a razão de proporcionalidade entre eles. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui os lados homólogos e definir a razão entre eles. Então, eu tenho, por exemplo, esse lado 10 aqui, sendo dividido por esse lado 5, que é o seu lado correspondente. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Só um minutinho, deixa eu consertar isso. Então, nós temos aqui dois triângulos retângulos, né? Aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, 10 e 5. Isso aqui, se a gente dividir, 10 dividido por 5 dá 2. A gente pegar o 24 e o 12, são lados correspondentes também, olha. Então, a razão entre 24 e 12, o 24 dividido por 12, também dá 2. E a terceira razão aqui vai ser entre o 26 e o 13, que também, dividindo, né, estabelecendo essa razão, também dá 2. Então, no caso desse triângulo, nós temos esse valor constante, né, que a razão de todos os lados homólogos dão esse mesmo resultado. Então, esse valor 2 aqui é o que a gente chama de K, que é a nossa razão de proporcionalidade. Bom, como eu havia comentado com vocês antes, nós vamos aproveitar aqui e já estabelecer a razão entre o perímetro de dois triângulos que são semelhantes e também a área de dois triângulos semelhantes. Como nós sabemos, o perímetro de uma figura é a soma de todos os seus lados. Então, quando eu tenho um triângulo de lado 10, 24 e 26, eu calcular o perímetro significa eu somar todos esses lados. Então, no caso do perímetro da primeira figura, o valor vai ser 60. Somando todos esses lados, nós teremos 60 como resultado. E no caso do segundo triângulo, eu vou chamar esse aqui de P2, né, o perímetro 2. Somando todos os valores, 12 mais 5 mais 13, nós chegaremos num perímetro igual a 30. Então, estabelecendo aqui a razão entre os dois perímetros, esses dois triângulos semelhantes, ou seja, estabelecendo a razão ou a divisão de P1 por P2, vamos fazer aqui, nós estamos então 60 sobre 30. Aqui a gente pode dividir, né? Dividir tudo por 10, 6 dividido por 3 dá 2. Nós chegamos justamente nesse valor K, que é a razão de probabilidade. Então, a relação que a gente pode estabelecer entre o perímetro de dois triângulos semelhantes é que a razão de seus perímetros é igual à razão de proporcionalidade. Então, olha, a razão entre os dois perímetros é igual a essa constante
K, né, que nós definimos aqui como a razão. Então, esse é um dos primeiros conceitos que a gente vai deixar em mente para resolver as nossas questões. A outra relação que nós vamos estabelecer aqui é entre as áreas desses triângulos. A gente sabe que a área do triângulo é definido pela fórmula base vezes a altura sobre 2. Então, eu vou chamar aqui, olha, de área 1, a área desse triângulo maior, e a área 2 é a área do triângulo menor, então A1 e A2. Para definir a área 1, nós vamos ter 24, que é o valor da base aqui do nosso triângulo, vezes 10 sobre 2, ou seja, base vezes a altura dividido por 2. A gente pode aqui dividir de uma vez, simplificar. Então, nós vamos ter aqui 24 vezes 5, né? Dá para dividir o 10 por 2. Nós vamos ter que a área do primeiro triângulo é 120. Vamos definir a área do segundo triângulo aqui da mesma forma. Então, 12 vezes 5 sobre 2, base vezes a altura sobre 2. Já vou dividir o 12 por 2 aqui, sobra 6 vezes 5, que dá 30. Então, nós temos que a área do primeiro triângulo é 120 e a área do triângulo 2 aqui, esse A2, vai ser 30. A razão entre esses valores, né, a razão A1 para A2, a área do triângulo 1 para a área do triângulo 2, ela vai ser definida aqui, olha, por 120 dividido por 30. Aqui nós podemos cortar o zero também, dividindo aqui 12 por 3, vai dar 4. Então, aqui vai ser igual a 4. A gente percebe que a razão entre as áreas dos triângulos proporcionais, ela é equivalente à nossa razão de proporcionalidade elevada ao quadrado. 4 não é 2 ao quadrado? É o que a gente consegue identificar aqui, ó. Então, é mais uma das propriedades que a gente vai trabalhar com ela hoje. Então, a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de proporcionalidade. São as 3 coisas que a gente vai se lembrar aqui para resolver as questões da semana 2 do PET 1. O que é a razão de proporcionalidade e a relação que existe entre os perímetros de dois triângulos semelhantes e as áreas de dois triângulos semelhantes. Então, vamos para as questões. A número 1, ela fala que os triângulos da figura são semelhantes e a razão entre eles é dada por AB sobre DE igual a 5/3. Se o triângulo ABC é 75 metros, né, se a área desse triângulo ABC é de 75 metros quadrados, qual que é a área do triângulo DEF? Então, eu quero saber qual que é a área desse triângulo menor aqui. Então, nós vamos utilizar os conceitos que a gente viu agora há pouco. Então, eu nomeando aqui, ó, de área 1 e área 2, o que a gente viu? Que a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes, então essa área 1 dividido por essa área 2, tem que ser igual àquele nosso valor K elevado ao quadrado. A nossa razão aqui tem que ser elevada ao quadrado. A nossa área 1, nós sabemos que vale 75 metros quadrados. E a nossa área 2, eu vou chamar ela de X. Isso tem que ser igual a esta razão que foi dada pelo problema, de 5/3 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter que 75 sobre x é igual a 25 sobre 9. Né? Então, 5/3 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, 3 vezes 3, 9. Agora, a gente vai aplicar aqui no multiplicar cruzado, né? O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós vamos ter aqui que 25x é igual a 75 vezes 9. Então, o 25x vai ser igual a 675. E o x vai ser igual, esse 675, dividido pelo 25. Nosso valor de x aqui vai ser igual a 27 metros quadrados. Então, a resposta da nossa primeira questão é letra A, 27 metros quadrados. Vamos para a questão número 2. Ela fala que dois triângulos retângulos T1 e T2 são semelhantes. A medida da hipotenusa de T1 é o triplo da medida da hipotenusa de T2.
Com relação a esses dois triângulos, são feitas as seguintes afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Então, a primeira diz que o perímetro de T1 é 3 vezes o perímetro de T2. E a afirmação 2 diz que a área de T1 é 9 vezes a área de T2. Nós vamos fazer um teste aqui usando dois triângulos semelhantes. Então, eu peguei esse triângulo aqui, esse triângulo retângulo, o 5, 3, 4, é um triângulo bem famoso, bem conhecido, e eu coloquei um outro triângulo semelhante a esse, seguindo as características que foram colocadas aqui na figura. Então, nós temos aqui, falou que a hipotenusa de T1 é o triplo da de T2. Então, nós vamos ter o T1 aqui, e esse é o T2. Então, a gente já percebe que a razão de proporcionalidade aqui, ela foi dada pelo problema, que é 3. Então, nós temos uma hipotenusa aqui que vale 15 e a outra que vale 5. E com esta razão de proporcionalidade, eu montei o outro triângulo. Então, a partir desse, né, então 5, 4 e 3, o de cá, esse que eu vou chamar de T1, tem todos os valores triplicados. Vamos conferir se nesse caso aqui, o perímetro de T1 é 3 vezes o perímetro do T2? A gente já sabe que o perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro do T1, ele vai ser igual a 15 mais 12 mais 9. Então, o perímetro do nosso primeiro triângulo, ele vai ser 36. Vamos definir o perímetro aqui do T2, que vai ser a soma aqui de 5 mais 3 mais 4. Então, o nosso segundo perímetro aqui, deixa eu só corrigir esse P que ficou horroroso. Então, aqui vai ser 12. O problema disse que o perímetro de T1 é 3 vezes o perímetro de T2. Isso é verdade? Bom, é verdade, né? A gente divide 36 por 12 dá 3. Então, de fato, o perímetro aqui do primeiro é 3 vezes o perímetro do segundo. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Vamos testar se a segunda alternativa é verdadeira também. Se a área do T1 é 9 vezes maior que a área do T2. Então, no caso da área 1 aqui, ó, a área T1, ela vai ser igual a 12, que é a base, vezes 9, que é a altura, dividido por 2. Então, resolvendo aqui, nós temos que 12 vezes 9 dá 108. 108 dividido por 2 vai dar 54. Então, a área T1 é igual a 54. Aqui está em centímetros ou em metros? Não, eu não coloquei, né? Então, vamos pôr que está em centímetros. Então, ela é de 54 centímetros quadrados. A gente vai se lembrar aí que a área é dada em unidade de medida quadrada, tá? Vamos ver a área do T2, a área do triângulo menor ali, e ver se ela realmente é 9 vezes menor que a área do T1. Então, nós vamos ter que a área é 4, que é a base, vezes 3, que é a altura, dividido por 2. Então, nós temos 4 vezes 3 igual a 12, e 12 dividido por 2 dá 6. Então, nós teremos aqui 6 centímetros quadrados. 54 dividido por 6 dá o quê? A 9. Então, de fato, a área do primeiro triângulo é 9 vezes maior que a área do T2. Então, as duas afirmativas são verdadeiras. Letra A. Ambas são verdadeiras. Questão número 3. Na figura, todos os triângulos são equiláteros, ou seja, eles têm medidas iguais. O triângulo BMC é esse triângulozinho pequenininho aqui de dentro, BMC, ele tem 10 centímetros quadrados de área. Os pontos B e C são os pontos médios de AD e AE. Nós temos os pontos médios aqui, olha, B e C, respectivamente. E os pontos D e E são, respectivamente, os pontos médios de AF e AL. O ponto médio, ele divide o segmento em duas partes exatamente iguais. Então, desse modo, a área da figura colorida de cinza em centímetros quadrados é igual a... Nós precisamos, então, descobrir quem é essa área aqui, ó,
que eu vou chamar de x, e que naturalmente é igual a essa daqui, já que todos os triângulos são equiláteros, então as áreas também vão ser iguais, esses dois aqui. Eu preciso descobrir quem é esse valor de x para poder somar com aquele 10 e achar a área da parte cinza. Como é que foi dito que todos os triângulos são equiláteros e esses pontos B, C, D e E representam pontos médios, eu vou dizer que este lado aqui é A, ó. Então, automaticamente aqui também vale A. Se esse ponto B divide aqui no meio, aqui também vale A. E essa parte inteira aqui vai corresponder a quê? A 2 vezes A, correto? É como se fosse a soma desse A e esse A aqui. A mesma coisa vai valer. Então, todos os lados aqui, ó, aqui também tem 2A. Já que é equilátero, né? Então, todos os lados são iguais. E aqui, com esses valores, a primeira coisa que a gente vai estabelecer, aqui também vale A, ó, naturalmente, esse triângulo pequeno aqui de dentro, o lado dele vale A. Então, a partir daqui, a gente vai estabelecer a primeira coisa que vai ser a nossa razão de proporcionalidade. Porque se os triângulos são proporcionais, eu vou dizer que este lado A aqui, dividido por esse lado 2A, vai nos dar a nossa razão de proporcionalidade. Mas você pergunta, mas não tem valor, é A? Como é que eu vou saber? Bom, eu sei que A dividido por A tem que dar 1. Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, a gente consegue aqui encontrar um meio como sendo a nossa razão de proporcionalidade. Se eu tenho a razão de proporcionalidade, eu posso estabelecer a relação entre a razão entre essa área 10 do triângulo menor e a área x do triângulo maior com essa nossa razão aqui, com esse nosso termo constante, não posso? Eu posso dizer que a razão entre 10 e x, ou seja, a razão entre a área do triângulo menor pela área aqui do triângulo maior, tem que ser igual a 1/2, que é a nossa razão de proporcionalidade, elevado ao quadrado. É o conceito que nós vimos lá no início dessa aula. Então, nós vamos ter que 10 está para x, assim como 1 está para 4, né? 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Multiplicando cruzado, nós vamos ter x vezes 1 igual a x e 10 vezes 4 igual a 40. Então, a gente acha aqui 40 centímetros quadrados, que é a área desse triângulo maior. Se aqui é 40, aqui também é 40. Como é que eu defino a área desses três triângulos aqui? Nós vamos fazer a soma. Então, vai ser 10 mais 40 mais 40. Então, a gente vai chegar à conclusão aqui que a área total dessa figura aí, que está colorida em cinza, é de 90 centímetros quadrados. É a letra D. Então, vamos para a questão número 4. Os triângulos ABC e EFG são semelhantes. AB é igual a 3, EH é igual a 4,5. Utilizando os dados fornecidos, a razão do perímetro ABC para o perímetro EFG é igual a. Então, nós vamos ter que usar esses termos que estão aqui, esses dados que nos foram fornecidos, definir os dois perímetros e qual que é a razão entre esses dois perímetros. A gente precisa aqui determinar quem é a razão de proporcionalidade, porque a gente já sabe a relação entre os perímetros de duas figuras semelhantes. Nós já sabemos que essa razão é a razão de proporcionalidade. Agora, eu não posso dividir o 3 pelo 4,5, porque esses lados eles não são correspondentes, né? Eles não são homólogos. Esse lado 3 aqui, ó, que corresponde à hipotenusa deste triângulo menorzinho aqui, ABD, né? Ele vai corresponder a um ângulo aqui, a um lado aqui que eu posso chamar de A, por exemplo. Então, nós teríamos aqui 3 sobre A. Isso teria que ser igual, né, a essa razão aqui do lado que eu posso chamar de B para esse 4,5. Então, não dá para eu dividir 3 por 4 e já achar esse valor. Vamos ter que abrir mão, nós vamos ter que lançar a mão aqui de outros conhecimentos que nós temos. A gente sabe aqui, olha, que o ângulo em questão, esse ângulo que está em destaque aqui, ele é um ângulo de 30 graus. Através desse ângulo,
e de alguns conceitos, como seno, cosseno e tangente, nós vamos conseguir determinar esse valor de A aqui. Nós vamos trabalhar, nesse caso, com o valor do seno do ângulo de 30 graus. Eu trouxe aqui para vocês, olha essa tabelinha, com os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60 graus. Nas próximas semanas, a gente vai trabalhar um pouco melhor sobre isso. Mas como nessa questão já precisa, eu trouxe aqui para vocês já darem uma olhada. No caso do nosso triângulo, esse EHF aqui, olha, nós temos o valor de A, esse que eu chamei de A aqui, como sendo a hipotenusa. No triângulo retângulo, a hipotenusa ela é sempre o maior lado. Ela é a projeção do ângulo reto, do ângulo de 90 graus. Então, nós temos o A como a hipotenusa, os outros dois lados são catetos. O 4,5 ele vai ser o cateto oposto ao ângulo. Ele está ao lado oposto. Esse lado aqui seria o chamado de cateto adjacente. Quando a gente fala de cateto oposto sobre hipotenusa, nós estamos falando do conceito do seno. O seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela sua hipotenusa. Então, nesse caso aqui, nós teremos 4,5 sobre A, cateto oposto sobre hipotenusa, tendo que ser igual a 1/2, porque aqui na tabela eu já vejo que o seno de 30 é igual a 1/2. Vamos multiplicar cruzado aqui, determinar o valor de A, né? Então, A vezes 1, A, e 4,5 vezes 2 dá 9. Então, a gente vê que esse lado A é igual a 9. Então, nós achamos a outra hipotenusa aqui, que dá 9. Aqui, eu já posso determinar quem é a razão de proporcionalidade, aquele K, não posso? Essa razão de proporcionalidade do perímetro, do triângulo ABC para o triângulo EFG, ele vai ser aquele valor constante K que a gente aprendeu lá no início da aula. Então, nós vamos estabelecer que essa razão vai ser dada por a razão do triângulo ABC em relação ao triângulo EFG. Nós vamos ter que essa relação vai ser dada aqui por 3, dividido por A, que nós já achamos o valor que é 9. Simplificando isso aqui, olha, dividindo tudo por 3, nós vamos ter que essa razão é igual a 1/3. Eu não preciso definir quem são os outros lados dos dois triângulos, não preciso definir quem são os perímetros, porque pelo que a gente já viu lá atrás, a razão entre os perímetros de dois triângulos semelhantes é igual à sua razão de proporcionalidade, que nós já achamos que é 1/3. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Vamos para a próxima questão. Então, questão número 5, ela diz que em uma praça há 2 canteiros em forma de triângulos, como mostra a figura, onde os lados M e N e P e Q são paralelos. Sabe-se que a medida do lado OQ é igual ao triplo da medida do lado OM e que a área do triângulo menor é 10 metros quadrados. Desse modo, a área em metros quadrados do triângulo maior é igual a... Bom, então eu sei a área deste menorzinho aqui, que é 10, e eu sei que este valor aqui, que eu vou chamar de A, tem uma relação com esse aqui, né? Esse lado aqui, ok? Ele é 3 vezes maior, ele é o triplo desse lado aqui. Então, eu vou chamar de 3A. Os dois triângulos são semelhantes, então aqui eu já consigo achar o valor K aqui da razão de proporcionalidade entre eles. Esse K vai ser definido por o A sobre 3A. Nós fizemos isso lá atrás, lembra? Eu não sei quem é o valor de A, mas eu sei que o número dividido por ele mesmo é 1. Então, eu consigo identificar que essa razão aqui é igual a 1/3. Isso é importante porque nós já vimos também que a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é o quadrado dessa razão de proporcionalidade. Então, eu vou chamar isso aqui de x, vou chamar essa área maior de x, e eu vou dizer que a razão, ou seja, a divisão entre a área menor 10 e a área maior x, tem que ser igual a 1/3 elevado ao quadrado. Então, esse 10 sobre x vai ser igual a 1/9. Nós vamos multiplicar cruzado aqui e eu vou descobrir que x é igual a 9 vezes 10, é 90.
Então, a área aí do triângulo maior, desse canteiro maior, é 90 metros quadrados, letra D. Questão número 6. Sejam os triângulos T1 e T2 semelhantes. Se a relação entre suas áreas S1 e S2 é 16, a relação entre os perímetros P1 e P2 é... Como eu já venho repetindo desde o começo, a relação entre as duas áreas, né, a razão entre elas, é igual ao quadrado da sua razão de proporcionalidade. Então, quando eu divido as duas áreas, eu acho aquele valor K ao quadrado. Então, se S1 e S2 é igual a 16, significa que aquele K ao quadrado é igual a 16. Ou seja, esse K, que representa a razão de proporcionalidade, é igual a raiz de 16, que vale 4. Nós já sabemos também que a razão entre os dois perímetros de dois triângulos semelhantes equivale à sua razão de proporcionalidade. Então, a resposta correta é a letra A, 4. Essa foi a nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado da aula, estejam estudando bastante. Curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e em breve a gente tem aqui a resolução da semana 3. Bons estudos e até lá!